Muito bem, continuando então aquela nossa parte do nosso curso a respeito de escolha intertemporal, quero te lembrar que esse assunto não costuma ser o assunto preferido pelas bancas. Mas da mesma maneira, né, que nós havíamos dito, por exemplo, em relação à oferta agregada e à demanda agregada, quando muitas vezes esse assunto cai, né, ele acaba sendo decisivo na pontuação que eventualmente você tenha que fazer para a sua aprovação. Portanto, nós já tínhamos dito isso em oportunidades anteriores, não despreze qualquer tópico da matéria, ok? Vamos lá então para a nossa aula de número 2, de economia intertemporal. Então, quero lembrar a você, né, que quando nós estamos falando a respeito de um modelo de economia intertemporal, óbvio que isso implica o modelo da escolha. O trade-off, consumir mais no presente, né, e consumir menos no futuro, ou poupar mais no presente para consumir mais no futuro. Então, no modelo de decisão intertemporal entre dois períodos, nós vamos estudar como os consumidores fazem as suas escolhas entre o presente e o futuro. Quando se decide gastar hoje, em vez de guardá-lo para o futuro, você está tomando, portanto, uma decisão que nós chamamos de intertemporal. As decisões intertemporais envolvem, inevitavelmente, comparações de somas de dinheiro em diferentes momentos. Ou seja, quanto eu tenho disponível hoje para aquisição de bens e serviços, ou quanto, se eu poupasse hoje, eu teria amanhã para consumir em termos de bens e de serviços. Para nós podermos, então, comparar esses montantes em diferentes períodos do tempo, nós temos que trazê-lo, todos eles, para o momento presente, utilizando um método que nós chamamos do valor presente. Ou seja, na verdade eu vou ter que fazer uma conjectura de que, se poupando, né, a título de exemplo, né, se você ganha um salário de 3.000, se você, na verdade, consumir 2.000 e poupar 1.000, quanto que, na verdade, você teria em termos futuros no dia de hoje, se fosse, obviamente, possível aplicar as remunerações devidas à aplicação de capital, né, com as taxas atuais. Bom, se assim é, nós vamos começar com um modelinho aí muito simples, né, para a gente poder entender. Então, a gente vai começar com um modelo financeiro, né, que afirma o seguinte: suponha que existam apenas dois períodos. O 1 será o presente e o 2 será o futuro. Seja R, tudo bem, a taxa de juros para um determinado período, caso, na verdade, o consumidor resolvesse aplicar parte desse dinheiro e consumir, portanto, aplicar, portanto, um menos C e, portanto, consumir uma quantidade menor. Então, vamos lá. O problema da escolha intertemporal. Dadas as rendas Y1 e Y2, e dados os preços de consumo P e P, quantas cestas de consumo intertemporal ótimas, ou seja, aquela que satisfaz, né, de maneira igual, né, ou equivalente o consumidor, C e C, portanto, 1 e 2, seriam possíveis. Para nós respondermos a essa questão, o que nós precisamos saber? Primeiro, a restrição orçamentária intertemporal. Por um outro lado, as preferências de consumo intertemporais. Vamos lá, então. Dadas suas dotações em termos de renda presente e futura, portanto, Y e Y, e os preços P e P, quais são as cestas 1 e 2 de consumo intertemporal disponíveis para o consumidor? Então, vamos lá. O máximo possível de gasto no período 2 me é dado pela seguinte equação. Y2, que é a nossa renda, vai ser igual a 1 mais R
portanto, a taxa de juros, vezes Y1, que é a minha renda atual. Consumo 2 me será dado pela renda 2, mais 1 mais R, que na verdade é a minha receita com juros da aplicação de parte do meu dinheiro, né, vezes Y1. Da mesma maneira, nós podemos calcular o período 1. Né? Então, a renda 1 mais renda 2 dividida por 1, né, mais 1 pela minha restrição orçamentária, portanto, o máximo de consumo possível pelo período 1 me é dado pela equação. Consumo no período 1 me é dado pela renda 1 mais a renda 2, caso o consumo pudesse ser realizado no momento 1, ou seja, no momento presente, somando-se a renda futura. Portanto, 1 mais R, ou seja, na verdade, a minha renda mais a remuneração de juros. Então, quero te lembrar que a função utilidade intertemporal, I, nós assumimos que os consumidores têm preferências com relação ao consumo presente, ou seja, consumir hoje do que consumir no futuro, que podem ser expressas numa função utilidade. Então, vamos lembrar. A utilidade presente, né, na verdade, me é dada pela utilidade, tudo bem, do consumo presente e do consumo futuro. É a função de preferências intertemporais. Se assim é, vamos nos recordar das aulas lá da professora Amanda Aires, quando, na verdade, ela coloca a questão da curva de indiferença. Então, uma curva de indiferença mostra todas as combinações de consumo presente e futuro que tornam o consumidor igualmente satisfeito. Quero te lembrar que ao longo de uma curva de indiferença, o indivíduo obtém, portanto, o mesmo nível de satisfação. Se assim é, a gente então resta saber a respeito da curva de indiferença e a sua inclinação. Se nós sabemos que as curvas de indiferença, aprendemos isso lá com a professora Amanda Aires, são convexas e agora representam preferências do consumidor por consumo em diferentes períodos de tempo, portanto, nós vamos ter utilidade presente e a utilidade futura, nós podemos, então, na verdade, afirmar que a taxa marginal de SI, que mede a taxa marginal de preferência intertemporal do consumidor, lembrando que ela é decrescente. A maioria dos consumidores são do tipo impaciente, como é o caso, por exemplo, aqui, né, do responsável pelo nosso estúdio, o Vitor. Ele é um consumidor impaciente. Né? E, ao longo de uma linha de 45 graus, nós temos que a sua inclinação me é dada por A maior que 1. Bom, o que isso significa sob o ponto de vista gráfico? Né? Então, a taxa marginal, né, na verdade, me mostra, ela determina o formato do consumo com a curva de diferença, consumo 1, perdão, faça uma correção aí por gentileza, o consumo 1, e a curva de indiferença entre os dois, o consumo, portanto, presente e o consumo futuro. A inclinação de uma curva de indiferença mostra quanto o indivíduo está disposto a abandonar, né, o consumo hoje para obter mais no futuro, refletindo assim o grau de impaciência do indivíduo com relação ao futuro. Então, se nós pudéssemos jogar isso sob a forma de gráfico, o que nós teríamos? C1 é o quê? O consumo presente. C2 nos mostra o quê? O consumo futuro. Ora,
Se nós sabemos, né, que, na verdade, a proposta do consumidor impaciente é consumir mais no presente do que consumir, na verdade, em relação ao futuro, nós vamos ter uma situação em que a taxa marginal, né, de substituição entre o consumo presente e o consumo futuro vai ser dado, né, pela restrição orçamentária no ponto em que, na verdade, ocorre o tangenciamento entre a minha restrição orçamentária de um lado, tudo bem, e minha propensão marginal a consumir. Ou seja, na verdade, se ele opta por consumir no presente em detrimento do consumo do futuro, na verdade, nós vamos ter uma situação, né, das curvas de indiferença. Então, imaginemos lá. Imaginemos que eu tenha a utilidade 1, e aí você se recorda que a utilidade 1 é no momento presente. A utilidade 2, né, é o futuro. Qual é a situação? Quando, na verdade, ele opta, né, por consumir no momento presente, significa dizer que ele vai ter uma utilidade igual a 1. Ou seja, eu vou, num primeiro momento, né, consumir uma quantidade maior no presente em detrimento de uma quantidade menor em termos de futuro. Ok? Isso porque a utilidade 2, que é a futura, ela está à direita da curva de utilidade 1. Portanto, a gente vai poder perceber que, gastando mais no presente em termos de consumo, eu vou consumir, na verdade, menos no futuro. E se, na verdade, eu poupar mais no presente, a tendência é de eu consumir mais em termos futuros. Ok? Muito bem. E aí a gente começa, então, a delinear, na verdade, a nossa economia intertemporal. Ok? Forte abraço e até a nossa próxima aula.